Pode começar, pessoal. Então, bom dia a todos aí. Então, hoje a gente vem tratar no nosso último seminário sobre o dimensionamento de um fixador de motor hidráulico em uma máquina de impressão de tecido de ráfia. Então, o nosso trabalho é feito pelo Rafael Frigo, o Otávio Hoffman, eu, João Pedro Viana e o Rodrigo. Então, o nosso projeto é o quê? A gente tinha um problema de quebra de parafuso que ele é usado no fixador do motor hidráulico. Então, ali nesse círculo vermelho, a gente consegue ver o mancal do motor hidráulico sendo ligado no mancal do rolo pescador, que vai passar a tinta, e esse parafuso aí, que é ligado no um mancal para o outro mancal, ele tem um problema com a vibração do motor hidráulico, ele ocorre essa quebra em uma falha por fadiga, tá? Então, a empresa, até o momento, ela realiza apenas manutenções corretivas. Então, quando o parafuso quebra, eles vão corrigir, vão retirar essa peça, mas isso a gente viu que pode ter um problema de segurança, ter um problema de manutenção mesmo, que gera um custo financeiro muito alto. Então, a gente quis propor uma solução e a gente espera que esse projeto possa ser implementado nessa empresa, né? Então, aqui a gente tem a máquina em operação. Então, aí a gente vê o cilindro pescando, né? O cilindro pescador pescando a tinta com a manutenção, com a rotação do motor hidráulico e passando a tinta para o tecido de ráfia, né? Que geralmente são tecidos usados para saco de ração, coisas desse nível aí. Então, dentro da nossa lista de requisitos, basicamente a gente teria que trabalhar com uma geometria específica, a gente tem que seguir uma certa cinemática, a gente precisa suportar uma certa força, né, que é aplicada pelo motor, a gente vai ter a questão da segurança, como o João já disse, a parte de operação e manutenção. Então, dentro de geometria, o que acontece é que se a gente voltar o slide aqui, deixa eu voltar aqui rapidinho. Se a gente voltar aqui, esse espaço ele tem a gente precisa seguir essa geometria para a gente conseguir fazer a implementação do nosso projeto de forma correta. Então, a nossa parte de geometria vai ser basicamente isso, lógico, a gente tem outras questões aqui, né, mas mais a fundo com relação a isso, ao tamanho, com o tamanho disso. A parte de cinemática, o motor ele gera bastante vibração, e é hoje o principal modo de falha. Então, a gente viu que o parafuso ele vem falhar por fadiga, porque a tensão de ruptura ela não chega a ser alcançada, né? Ele não chega a atingir uma tensão suficiente para romper, só que por fadiga ele vem a falhar. Isso acontece devido à força aplicada. Então, a gente fez esse estudo e a gente conseguiu levantar isso, e através da nossa lista de requisitos, a gente viu que a gente precisa conseguir suportar essa questão dessa força. Parte de segurança, o que acontece? Ainda não aconteceu, né? Ainda bem, mas esse parafuso, quando ele vem a falhar, ele gera estilhaços. Então, se tiver algum operador ali trabalhando próximo da máquina, que é algo comum, ele pode vir atingir algum operador, e isso pode gerar até algum processo para a empresa. Na parte de operação, a gente tem que... Hoje acontece bastante desgaste. Se a gente vê ali, eles têm uma espécie de luva, que é uma solução que eles tentaram implementar, só que ela não está servindo de nada. Então, isso a gente precisa resolver, que vai ser nosso projeto. E na parte de manutenção, como o João disse, eles hoje não realizam nenhum tipo de manutenção preventiva, somente corretiva. A gente precisa implementar isso na empresa, então pelo menos eles têm que ter algum tipo de análise visual para estar olhando a máquina, ver o seu funcionamento, e com isso a gente consegue ter, por exemplo, adicionar um certo cronograma de manutenção na máquina e evitar uma falha no momento de pico de produção da máquina. O nosso DFMEA, a gente trouxe aqui o DFMEA top-down, o bottom-up, que basicamente o nosso DFMEA ele ficou com os mesmos subsistemas, né? Então, ficou o nosso subsistema pela nossa árvore de projeto, como a gente já tinha apresentado, a gente tem o nosso mancal, a flange, que é a nossa implementação, o motor e o rolo. E a gente fez a análise da função requerida, dos modos de falha, a gente encontrou quais são os efeitos das falhas, a gente, através da severidade que é tabelada, a gente conseguiu fizemos isso e calculamos o RPN através do nosso DFMEA BOAMP. O nosso RPN
a gente viu que o nosso grande problema é o mancal. Então, o mancal é onde a gente precisa estar abordando, né, fazendo essa análise, porque a gente precisa descobrir o motivo dessa falha. E a gente viu que, basicamente, o que acontece é que o mancal ele não tá conseguindo... Ele segura o eixo, só que o motor ele não está sendo apoiado de uma maneira correta. Então, por isso, a implementação da flange. Dentro da nossa matriz de custo, o que foi levantado é a questão de um custo geral, até para a questão de economia que a empresa poderia ter ao longo prazo. Então, a gente fez um levantamento de cada componente. Então, a gente fez um levantamento do mancal, de acordo com as especificações do mancal que eles têm lá hoje. A gente fez um levantamento de quanto custaria essa flange, de acordo com nossos processos, que vão ser apresentados mais para frente. A parte do motor, eles já tinham esse custo, foi tudo passado por eles, a parte do rolo também, parafuso, rolamento, entre outros componentes. Então, a gente viu que se a gente, hoje, a gente consegue gerar uma certa economia, visto que, se a gente for ver, se a gente tiver uma falha no motor, que é o que gera maior custo dentro da empresa, eles vão ter uma certa... eles conseguem gerar essa economia, que é algo que ainda não aconteceu, de vir a quebrar um motor, eles não chegaram a comentar, mas do jeito que eles operam a máquina hoje, a gente pode ter, por exemplo, problemas tanto de rolamento, no rolo em si, porque eles operam, se quebrou um parafuso, eles continuam operando e o motor ele fica fixo apenas no próprio rolo pescador. Isso pode ter até empenamento na máquina e poder vir gerar até mais custos. Com isso, através do nosso DFMEA e do nosso matriz de custo, toda essa análise feita, e através da lista de requisitos, a gente definiu a nossa meta. A nossa meta ela foi definida em basicamente 5 tópicos. Então, a gente precisa evitar a quebra do sistema, né, que seria a máquina como um todo. A gente precisa evitar, prevenir acidentes. Então, a gente não quer que aconteça acidentes, né, obviamente. A gente precisa diminuir a questão de manutenção corretiva, que hoje é muito pertinente dentro da empresa. Então, basicamente, eles têm que fazer essa manutenção diversas vezes na semana. A gente precisa otimizar a parte de manutenção preventiva, então a gente precisa implementar isso dentro da empresa, porque eles não fazem. Então, pelo menos uma manutenção de visual, eles precisam olhar, porque, por exemplo, se eles fizessem isso, eles conseguiriam ver que o parafuso ele já estava dando algum indício que ele viria a romper. E com isso, eles poderiam estar, através do cronograma da máquina, o cronograma de funcionamento, eles poderiam estar colocando nesse cronograma um horário de manutenção e faria com que eles não tivessem uma pausa na produção no meio do dia, por exemplo. E a gente precisa evitar justamente essa parada da máquina em um horário fora do programado, que hoje eles não têm. Então, isso é pertinente dentro da empresa, a gente precisa estar, através da nossa meta, estar corrigindo isso. O nosso plano de ação ele foi analisado de acordo com os nossos subsistemas. Então, a gente analisou os modos de falha, os potenciais modos de falha, encontramos a severidade que veio lá do nosso DFMEA, vimos as nossas possíveis falhas, e vimos quais são as ações que a gente precisa tomar para estar resolvendo isso. Então, a gente, através das nossas ações, então a gente viu que a questão da lubrificação, a parte da montagem da flange, ela não pode ser montada com folgas, então a gente colocou uma verificação em duas etapas ali para estar fazendo essa montagem. A parte do motor, a gente precisa implementar Desculpa, deixa eu voltar aqui o slide. Da parte do motor, do rolo e do parafuso, a gente vai fazer a implementação da flange e com isso a gente conseguiu fazer recalcular a nossa severidade e no final a gente refez o nosso RPM. A gente consegue ver que ele caiu bastante com relação que era o esperado pelo nosso estudo. Bom, aqui apresentando um pouco sobre o nosso projeto virtual em primeira mão, né? Mais para frente do nosso trabalho, a gente vai apresentar algumas folhas mais complexas, né? Mas aqui são alguns elementos que a gente tem que liga diretamente na flange, né? Primeiramente, nosso motor hidráulico. Esse motor hidráulico é justamente aqui que faz o acionamento do nosso rolo pescador. O compartimento de tinta, que esse rolo pescador girando, ele vai capturando ali, pegando a tinta nesse rolo e transferindo para outro rolo que vai fazer a impressão do tecido.
Aqui também a gente tem o nosso mancal e a nossa estrutura. Essa estrutura da máquina é uma estrutura que da própria máquina em si, né, não é um elemento entre aspas, aí, removível, né, ou para retirar, mas todos esses demais elementos aqui acoplados em cima da estrutura da máquina são elementos que são desmontados com bastante frequência para mudança de tinta na máquina. Então, esses elementos vai ser apresentado mais para frente nas nossas folhas, nas quais a gente coloca todo o dimensionamento, a forma de montagem, a forma correta de montagem desses elementos para que toda essa máquina tenha uma boa estrutura, né, para que não ocorra mais as falhas. Então, agora tratando sobre a análise preliminar, a gente viu que o parafuso ele tem esse problema estrutural, né? Então, ele não funciona da forma que era para funcionar por causa dessa vibração e acaba falhando por fadiga, né? Então, essa folga entre a conexão do motor e a conexão do mancal ali, ela vai gerar essa vibração. Então, a gente analisando isso, e com base em alguns dados que acho que o Rodrigo vai tratar ali mais para frente, de como que a gente teve essa ideia da flange, a gente desenvolveu e implementou como ficaria a parte dessa folga com essa flange. Então, para a flange acabar absorvendo essa vibração e a gente conseguir acabar com esse tipo de folga que acontece aí, e essa falha por fadiga, né? Então, a gente tem nossas orientações de manutenção. Antes, ela era feita só de maneira corretiva. Com a implementação desse nosso trabalho, a gente vai conseguir chegar numa manutenção preventiva. Então, a gente vai conseguir verificar o torque dos parafusos de fixação. Então, a gente vai tentar acabar com essa folga, com essa verificação. Também implementando um tipo de lubrificação do mancal e do rolo, a gente vai conseguir desenvolver isso também para se tornar essa manutenção corretiva menos frequente. E com isso tudo a gente consegue ajustar as folgas com essa implementação do nosso trabalho, né? Ainda assim, a gente ainda vai ter um tipo de manutenção corretiva, né? Então, eles vão existir essa manutenção corretiva, mas elas vão ser bem menos frequentes. Então, vão existir troca de componentes que vão se danificar ali, seja a flange ou qualquer outro componente ali, e assim, repetindo esses passos da manutenção preventiva, né? Agora tratando sobre a nossa fabricação da nossa flange, tá? A gente fez um estudo com base em catálogos e achou que o que ficaria mais viável para a gente ser feito seria comprar um bloco, num aço SAI 1020 ali, e mandar para uma central de usinagem, passando inicialmente por um processo de fresamento, para a gente demarcar as estruturas externas ali da nossa flange. Após isso, passando por um processo de torneamento, para a gente principalmente fazer aquele furo central ali, tá? E depois desse furo central ser feito no torneamento, a gente passar por um processo de furação com um tipo de furadeira ou mesmo uma fresa, né? Bom, aqui agora a gente vai passar para a nossa parte dos desenhos, onde está bem mais especificado todos os componentes da máquina. É importante salientar aqui que todo esse processo de desenvolvimento aqui do desenho do maquinário, ele foi feito com a máquina parada, né, em um período em que a máquina não tinha qualquer tipo de funcionamento, né, ela estava totalmente parada, sem produção, e aí foi possível fazer todas as medições para poder gerar essas folhas de desenho, né. Bom, acho que pode passar para mim poder falar ali um pouco do projeto. Isso. Aqui a gente tem o componente completo aqui desse conjunto de pintura ali da máquina de impressão. Aqui a gente pode ver os componentes, né? Os dois cilindros, o cilindro pescador ali, denominado como cilindro 3. Esse cilindro é o cilindro que transfere a tinta para o cilindro 4, que ele vai depois transferir a tinta para a ráfia, né? Aqui também a gente tem dois mancais aqui, né? Tanto o mancal que é o 5, o mancal 5 é o mancal do cilindro que faz a transferência de tinta, e o mancal
2 que ele vai fazer a sustentação ali do cilindro pescador, que é justamente o local onde está sendo ocasionado o problema de quebra dos parafusos ali, né, que está sustentando o motor. Aqui essa máquina também tem alguns sistemas de alinhamento desses cilindros, né, que são justamente esses parafusos, o parafuso 12 e o parafuso 1, que eles fazem um alinhamento desses cilindros, né, desse mancal. Então, todo esse conjunto que os cilindros estão apoiados são conjuntos móveis que eles trabalham em cima dessa base principal da máquina. Então, você pode ajustar, né, regular ou alinhar. E é importante salientar aqui também que esse bom alinhamento desses cilindros também ajuda ao fato de evitar essa quebra por fadiga, né, dessa flange. Então, pode passar. Aqui a gente tem uma montagem da máquina, é uma montagem que é feito de forma bastante frequente lá, como foi comentado anteriormente. Essa montagem ela tem que ser feita dessa forma. Você faz a primeira retiragem retira os parafusos, retira o motor hidráulico, aí sim você consegue retirar a flange. Você tem que fazer retirar, né, o parafuso de alinhamento do mancal, dos dois lados, e depois você pode retirar o mancal e, por fim, esse cilindro pescador. Essa montagem, ela tem que ser feita dessa forma e tem que ser montado também dessa forma. Você volta o cilindro na posição junto com os mancais, faz o alinhamento para depois fazer o posicionamento da flange e do motor. É importante salientar que antes da fixação da flange do motor tem que ser feito um alinhamento exato ali, né, entre os dois mancais, para que não tenha uma vibração decorrente desse desalinhamento. Pode passar. Aqui a gente vai ter a nossa flange, né, cotada da forma que o operador ali, a pessoa que vá construir, vá confeccionar a máquina não, a flange, ele pode retirar todas as medidas para fazer a usinagem aqui. Então, medidas extremamente importantes dentro desse nosso projeto. É a distância entre os dois parafusos, né, que ele tem que ser ali fixado em 104 milímetros para poder encaixar dentro do mancal, né, para poder fazer essa fixação. O tamanho do parafuso, né, tem que ser uma furação de 12 para a gente poder fazer o encaixe desse parafuso M12, né, e também o tamanho no interior ali da flange, para que possa passar tanto o cilindro quanto o acoplamento, né, entre o cilindro e o motor hidráulico. Então, essas são nossas folhas de desenho, né? Bom, agora dando a sequência aí, né, na apresentação dos meus colegas, né, essa aí é uma análise estrutural, né, que a gente fez aí a análise dos esforços, né, que o parafuso vem ocorrendo, né, o porquê que havia quebra dos parafusos, que a gente pode ver ali pela nossa unidade megapascal, né, então a tensão elevada, principalmente na região da rosca, onde era conectado ao mancal, e ali havia quebra, né, a ruptura desse parafuso por fadiga. Então, a região mais crítica, como nós vemos no gráfico, é a região vermelha, que está inserida dentro do mancal. Pode passar o próximo slide, por gentileza. Então, aí foi feito, né, a simulação de fadiga do parafuso pelo Inventor, né, demonstrando aí, novamente, a região crítica na ponta do parafuso, a região de rosca. Foi feita também a análise de fadiga da flange pelo Inventor. Aí, havendo essa, digamos assim, de uma forma exagerada, né, pelo programa, ele demonstra aí como se fosse uma flambagem, né, da estrutura, e aí vai ser essa flambagem aí que a gente quer evitar nos parafusos. Então, a flange vem aí a suprir a necessidade, né, do parafuso aí, de ter mais uma fixação, uma conexão com o mancal, não somente ficar em cima dos parafusos, os parafusos com um ciclo aí intenso de
de fadiga, pode ocorrer, né, a ruptura. Pode passar o próximo slide, por gentileza? Então, aí tem uma análise estrutural, né, também, demonstrando aí a vibração que vem do motor hidráulico, sendo transferida aí posteriormente aos parafusos, e aí os parafusos transferindo a flange, né, e a flange vai estar limitando aí essa vibração. Pode passar o próximo. Bom, Então, aí é o nosso resultado, né, é a flange. Como é que a gente chegou nesse processo? Por uma experiência empírica, né? Recentemente, eu recebi de herança uma caminhonete aí, que era do meu avô. É uma caminhonete antiga e eu estou reformando ela aqui em casa mesmo, fiz motor. E aí estava com dificuldade de achar peças de reposição. Talvez não ia conseguir o virabrequim da caminhonete para poder fazer a retífica. E aí, algumas sugestões que eu tive pesquisando era usar outro motor, só que aí não encaixaria com a caixa de troca. E lá eu vi várias opções de flanges que são usinadas aí, né? O pessoal vende essas flanges de conexão para você adaptar, por exemplo, um motor de Opala à caixa de troca de uma Rural, né? Willys. Então o pessoal acaba fazendo isso aí no mundo 4x4 aí, o pessoal que faz trilha, e tem relatado aí, pelo que eu vi dos comentários, que é bem eficiente, acaba suprindo aí, né, a necessidade de absorver vibração, de não desgastar a embreagem do veículo com, né, por causa da folga que pode ser gerada ali entre a adaptação de um motor com uma caixa diferente, né, que não vem de fábrica. Então, eu consegui ver aí, e conversando com os meus colegas, se de repente seria viável a gente implementar isso numa máquina de impressão de ráfia, né? Então, pelas alternativas que nós achamos aí, conversando entre os meus colegas, a gente viu que era viável fazer a flange. E aí o resultado foi que a gente resolveu implementar a flange na máquina. Quer falar alguma coisa, Rafael? então, é importante salientar também que foi uma alternativa ali, um suprimento, que a empresa estava necessitando muito, né, de arrumar essa quebra de parafuso. E pela falta de engenharia dentro da empresa, eles não tinham noção do que fazer, né? Então, ó, pela experiência deles, era apenas trocar o parafuso, né? E com o trabalho, foi apresentado para eles que existia uma solução de engenharia possível, que não era coisa de outro mundo para eles, que eles poderiam aplicar facilmente na empresa, né? Então, foi um trabalho que apresentou uma solução bastante que os donos da empresa acharam bem viável e interessante, né? Era só isso que eu queria falar.